Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 195ª sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 27 de abril. Eu sou Vivian Fraga, estou aqui com os nossos comentaristas oficiais do quadro, Flávia Chiquito e Guilherme Ribas, que vão comentar sobre os casos julgados nessa 195ª sessão. A sessão foi, primeiramente, uma sessão de boas-vindas ao Alexandre Barreto, superintendente-geral do CAD, e também a procuradora-chefe da PFE-CAD, doutora Juliana Domingues. Na pauta, havia um processo administrativo que foi julgado e também um requerimento de TCC devidamente homologado. Com isso, eu passo a palavra para vocês. Flávia, acho que você vai comentar sobre o TCC homologado, não é isso? Isso mesmo, Vivian, obrigada, um prazer estar aqui. Oi, Guilherme. Como a Vivian disse, uma sessão curta e eu fiquei de comentar o requerimento de TCC, que na verdade eu tenho pouco a comentar, porque tem muita informação de acesso restrito, o que impede a gente de entender bem, né, todos os detalhes principalmente do cálculo da prestação pecuniária e das informações envolvendo a colaboração. Mas o caso é um caso que foi bastante noticiado, a investigação que envolve o mercado uma investigação de cartel, envolvendo o mercado de estimuladores cardíacos implantáveis e itens acessórios. Então, o cartel investiga licitações públicas para aquisição de OPME, que são órteses, próteses e materiais especiais, especificamente para estimuladores cardíacos. Esse é um caso de 2017, 2016, 2017, e que foi muito noticiado na mídia, né, até pelas questões criminais envolvidas, e desse caso decorreram outras investigações, e, se não me engano, também no mercado de equipamentos médicos. A compromissária do TCC é a empresa Sanjud Medical Brasil, tá? É um TCC que foi negociado no âmbito do tribunal. Então, o processo já tinha parecer da superintendência e ele foi negociado diretamente com o conselheiro Braido. O valor da prestação pecuniária que a Sanjud pagou foi de R$ 56.484.942,79, calculado a partir do faturamento dessa empresa no ramo de atividade, conforme resolução 3, que é a fabricação de aparelhos médicos hospitalares, eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação no ano de 2016. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o CAD ele sempre acaba divulgando o valor da prestação pecuniária em detrimento de divulgar a alíquota. Isso, em termos de aprendizado, né, da jurisprudência, é muito ruim, a meu ver. Isso até é algo que eu já falei até na minha publicação aí de mestrado, porque eu acho que é muito
mais importante a gente ter acesso à alíquota ao invés do valor, né, efetivamente pago pela empresa. Além disso, teve um desconto de 15%, tá? Que foi aplicado. Que mais que eu tenho a ressaltar em relação a esse caso é o fato de que teve também algumas pessoas físicas que celebraram esse TCC e a alíquota aplicada foi de 1%, algumas 1,5%. Das pessoas físicas, a alíquota foi divulgada, diferentemente da pessoa jurídica. E também teve uma ressalva importante de que o compromisso ele poderá resultar na cessação do litígio. Note-se, por outro lado, que a base de cálculo, que é o faturamento bruto no ramo de atividade, a alíquota da contribuição pecuniária, correspondente à cartel hardcore, estão dentro das faixas consolidadas da jurisprudência do CAD em casos de cartel. Portanto, julgo que o compromisso, o conselheiro julgou que o compromisso atingiu as finalidades da lei. Mas é isso, né? A gente não ter acesso à alíquota é muito ruim. Acho que isso é algo que eu gostaria de frisar em relação a esse TCC, em que a gente tem pouco acesso às informações. E na linha do que você está colocando, muito embora o voto tenha falado, né, que as alíquotas estão dentro das faixas consolidadas na jurisprudência, seria interessante essa individualização, né, qual seria a alíquota. Eu também, sobre esse caso, assim, achei esse caso super interessante, porque ele pode até ser classificado como um acordo pay to go, né, em que a compromissária, ela não colaborou ativamente com as investigações, então não vai ser disponibilizado o histórico da conduta e nem tampouco alguma evidência adicional. Então, assim, pagou mesmo para sair e para cessar esse litígio. Guilherme, você fala do próximo caso, desse processo administrativo? O caso que foi julgado foi um processo administrativo iniciado a partir de uma leniência no mercado para investigar condutas anticompetitivas substanciadas em acordos de fixação de preço e acordos de divisão de clientela ou lotes em estações privadas no mercado nacional de fornecimento de tubos e conexões de polietileno de alta densidade, PAD, para obras de infraestrutura de gás. O cartel teria afetado diretamente o sistema de fornecimento de gás e de saneamento de água e esgoto em nível nacional, e as condutas ocorreram entre 2004 e 2015 no fornecimento de gás e de 2005 a 2015 no setor de saneamento de água e esgoto. A conselheira relatora foi a Nenisa Prado, o presidente Alexandre Cordeiro se declarou impedido, passou a presidência para o decano, o Sérgio Ravagnani, e a conselheira Nenisa Prado trouxe aqui algumas considerações sobre preliminares, aceitou toda a análise feita, em sua grande maioria, pela Superintendência Geral, no seu parecer, e trouxe apenas um ponto aqui de divergência, que acho que talvez tenha sido mais relevante do julgamento como um todo, que foi com relação à ausência do poder de decisão de alguns funcionários que foram investigados. Ela alega ali que alguns funcionários não tinham cargo de direção ou função de chefia, e que sua atuação se resumia a desempenho de funções secundárias, e se filiando ao entendimento do conselheiro Sérgio Ravagnani em outros processos, com relação à sua interpretação do artigo 37 da Lei 12.529, e não a aplicação
ela sugere a não aplicar, ela vota pela não aplicação de penas pecuniárias em favor dessas pessoas físicas não administradoras e sem poder de voto. E assim ela estende o exame para algumas pessoas físicas desse caso, inclusive para uma que tinha celebrado um TCC com o CAD em outra ocasião. Esse assunto depois ele voltou no voto divergente do conselheiro Hoffmann, que se posicionou contra essa questão e acha que as pessoas físicas não administradoras devem ser responsabilizadas, sim, de acordo com a lei. E ele foi acompanhado depois pelo conselheiro Luiz Braille, pelo conselheiro Gustavo Augusto, e no final das contas essas pessoas físicas foram condenadas, e no caso da pessoa física que celebrou o TCC, ela foi reconhecido que os benefícios do cumprimento do TCC e essa pessoa não teve o processo arquivado como sugerido pela conselheira Lenisa. E até o conselheiro Hoffmann traz aqui uma observação importante de que se seguissem a linha de não responsabilização dessa pessoa física que tinha celebrado o TCC, isso poderia causar um desincentivo na celebração de acordos no futuro. Inclusive, neste ponto, ele foi seguido pelo conselheiro Sérgio Ravagnani, que, com relação aos demais, seguiu a linha do voto da conselheira Lenisa sobre a ausência de previsão legal para se responsabilizar pessoas físicas que não se constituem como centro decisório autônomo, né, que é o conceito que ele vem trazendo em vários votos nessa linha. Com relação a conselheira Denisa também disse que algumas novas pessoas não poderiam ser investigadas por conta de prescrição, mas ela também foi vencida com relação a esse ponto. Os demais conselheiros entenderam que as condutas não estão prescritas e pediram à Superintendência Geral que instaurasse um processo administrativo contra outras pessoas. No mérito, a gente tem aqui 44 licitações públicas e privadas que teriam sido afetadas. Na visão da relatora, várias incontáveis provas de existência de cartel em mais de 10 anos, um acordo de leniência com histórico de conduta muito bem detalhado, acompanhado de muitas provas, e que esse acordo foi corroborado por TCCs, que também trouxeram muitas informações sobre as reuniões, telefonemas, trocas de mensagens eletrônicas, várias planilhas com divisão de clientela e de como as empresas agiam nesse suposto cartel. Então, com base nesse extenso e profundo conjunto probatório, sugeriu a condenação aqui de várias pessoas físicas e jurídicas. Algumas, acho que vale a pena chamar a atenção aqui, as alíquotas foram trazidas a público, né, o que é interessante para quem acompanha os votos, né, alguns dos votos os conselheiros têm trazido essa informação de forma confidencial, o que até dificulta um pouco antecipação e negociação de acordos e estratégias, né, de continuidade de defesa, e essa informação ela pode ser muito útil para balizar a vida de economistas e advogados que auxiliam as empresas na tomada de decisão sobre que rumo seguir em caso de investigação pelo CAD. E estão as alíquotas aqui girando em 18%, e para uma das pessoas físicas em 5% do valor aplicado à empresa.
Essas são as considerações em geral, e o acordo de leniência foi, por unanimidade, considerado cumprido, e os benefícios aplicados às pessoas que assinaram o acordo junto com o CAD. Era isso com relação a esse caso, uma discussão interessante. E eu queria só chamar também a atenção, como é um dos primeiros casos em que o conselheiro Gustavo Augusto Lima apresenta sua manifestação, fiquei com a impressão aqui que ele tem um posicionamento muito firme e contundente contra cartéis, o que todos nós que atuamos na prática temos, mas me chamou a atenção aqui como ele foi bastante contundente na forma de se manifestar contra esse tipo de conduta, né? Então, cartel de licitação, mata pessoas, a única diferença é que ele mata pessoas na fila dos hospitais, na fila da fome. Então, assim, algumas declarações bastante contundentes e interessantes aqui para a gente conhecer um pouco mais o conselheiro, né, nessas primeiras sessões. Era isso. Obrigada, Flávia, obrigada, Guilherme, obrigada a vocês, nossos ouvintes, obrigada por nos ouvirem. E continuem ligados no nosso Plenária Comentada do IBRAcast, o podcast do IBRAC. A Plenária Comentada é um quadro fixo do IBRAcast e uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcasts e roteirista principal, e produzida com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados, nas pessoas de André Correia e Érica Rodrigues.